Bom, bem-vindo a mais uma aula onde nós vamos conversar hoje. Eu fiz questão de separar esse slide, esse conteúdo, porque eu acredito que é realmente o que você precisa fazer para modificar os teus resultados drasticamente aqui no mercado imobiliário. Independente se você é um corretor autônomo, um gestor de marketing ou dono de uma imobiliária, ou até mesmo dono de uma operação de incorporação, ou até mesmo um arquiteto, um profissional de seguro do nosso mercado imobiliário, quando você implanta um novo processo de vendas na sua empresa, os seus resultados, eles mudam drasticamente. Eu não sei se você está sofrendo hoje do que eu chamo de efeito montanha-russa financeira, muito comum no nosso mercado, onde infelizmente mês vende, mês não vende, ou 2 meses, 3, 4, 6 meses sem vender e de repente você consegue uma comissão, mas aí você já está desgastado, você já está frustrado e realmente se arrastando nessa profissão onde você talvez já perdeu a confiança da sua família, você já sofreu aí perdas pessoais que podem te levar até mesmo a desistir da profissão e pior ainda, de você mesmo. Mas é por isso que eu desenvolvi essa aula simples, porém extremamente profunda, para que através desse simples processo você possa mudar a tua forma de enxergar a tua operação imobiliária. Veja, aqui nesse slide você consegue perceber que existem 2 tipos de ativos no seu negócio, independente se você é sozinho ou parte de uma equipe, tá? Você tem um ativo externo e você tem um ativo interno. O ativo interno é quando você já tem contatos na sua base, independente se você usa sistema ou tem aí um celular na mão com um WhatsApp, tá? Se você já recebeu pessoas no seu celular, contatos interessados em imóveis ou que conversaram em algum momento com você e não evoluíram para um fechamento, você tem um ativo interno. E se você tem anúncios online, ou seja, divulga imóveis, divulga o teu negócio, e você está aí também em portais imobiliários, você tem um site que recebe cadastros, você tem um ativo externo, ou seja, dali vem pessoas interessadas em fazer negócio com você. Então, 2 ativos, ativo interno e ativo externo. O grande pulo do gato é que são ativos diferentes e geralmente explorados de forma errada. E eu vou te explicar o porquê. Se você reparar, embaixo aqui dos ativos nós temos os leads, ou seja, as pessoas de cada ativo, e nós temos o que parece uma espécie de funil. Talvez você já tenha ouvido falar sobre funil, processo de vendas, que são termos comuns no mercado. Mas às vezes você não conseguiu entender como que isso funciona realmente no dia a dia. E o que eu vou explicar é o que vem dando certo em anos de operação imobiliária nos meus clientes de consultoria, gestão e treinamentos, tá bom? Por quê? A forma como você lida com os contatos que existem na tua base interna e externa modificam totalmente o resultado financeiro que você tem e o tempo que esse resultado acontece. Então note, nós temos aqui essa setinha verde, certo? Uma saindo do interno e outra do externo. E embaixo nós temos um funil. O que acontece? Todas as pessoas que estão nesses 2 ativos precisam passar por etapas para chegar num fechamento de contrato. Então, cada atuação que você faz, seja chamar a pessoa no WhatsApp para perguntar, tentar agendar uma visita, ou até mesmo lidar com as pessoas que você já atendeu buscando prosseguir o fechamento, essas etapas, ou seja, este processo de atendimento precisa ser mapeado e precisa seguir um padrão. Você precisa pensar milimetricamente em cada etapa desse processo. Então eu falo que você hoje faz no automático, no teu feeling as coisas, e a gente precisa dar alguns passos para trás para enxergar de forma estratégica cada etapa que está acontecendo aí. Então, quando você faz um atendimento no WhatsApp, será que você
realmente treina a forma como, primeiro, você digita, escreve, a foto que você usa, a forma como você fala, seja no telefone, seja num áudio. Será que você sabe os passos que você deve seguir para conseguir um agendamento? E os passos que você tem que seguir depois do agendamento para concretizar uma visita ao imóvel? E será que você sabe como qualificar a pessoa com assertividade para que não chegue lá no momento da visita e você descubra que essa pessoa não tem perfil? E aí você já gastou seu tempo, sua gasolina, seu precioso tempo. O seu tempo é o ativo mais valioso que você tem. Do seu tempo, você pode extrair comissões de 50 mil reais dentro de um mês ou comissões de 2 mil reais dentro de 3 meses. É o seu tempo que vai determinar isso. E é a forma como você gera e atua dentro desse tempo. Parece que não, mas faz muita diferença quando você começa a se abrir para esses conhecimentos que eu venho trazendo para você. Então perceba, quando você tem as pessoas que saem do ativo interno e do ativo externo e você coloca elas num funil de trabalho, as coisas começam a mudar. Por quê? Para as pessoas que estão no teu ativo interno, você tem que ter estratégias de reaquecimento dessas pessoas. E não importa a etapa que ela está. Se é uma pessoa que nem te respondeu, ou uma pessoa que já está em processo de atendimento, buscando colher documentos para fechar, existem objeções que podem travar essa pessoa. Sabe quando você tinha certeza que o negócio ia se concretizar porque você fez um atendimento excelente, uma pessoa com um perfil excelente e de repente essa pessoa some ou essa pessoa desiste. E você fica com um ponto de interrogação na cabeça, por que isso aconteceu? E eu te respondo, é porque você não soube trabalhar o processo de vendas corretamente. E tá tudo bem, é normal. Poucas pessoas ensinam a gente disso, mas quando você aplica o resultado muda. Então, talvez você esteja se perguntando agora, tá bom, Danilo, eu entendi que eu tenho que ter um processo de vendas, mas como funciona isso na prática? Vamos lá. As pessoas que estão no seu ativo interno, você precisa ter campanhas, note, campanhas de ativação de base. Seja as pessoas que estão aí na sua base de e-mails ou as pessoas que estão aí no seu celular. Você precisa ter iscas, note aqui no canto direito, isca para aquecer e reativar leads. Você precisa ter iscas, e agora um ponto crucial, semanais. Você precisa ter estratégias de reativação de base, campanhas semanais, conteúdos semanais. Não é porque a pessoa veio interessada em um imóvel que ela já está pronta para comprar. Você sabe que não. Essa pessoa está fazendo o quê? Ela está se questionando. Ela está conversando com outras pessoas, com outros corretores, vendo outras opções de imóveis. Não podemos fechar o nosso olho e achar que essa pessoa já vai fechar com você e adorou o seu atendimento e você fez tudo bem. Não. Você tem que sempre agir de mente aberta. E essa pessoa ela precisa ser educada. Essa pessoa precisa ser nutrida. Mesmo que você ache que ela já está pronta. Não. Toda pessoa precisa de um empurrãozinho, precisa ser pega pela mão. E o conteúdo veio para isso. Hoje nós estamos consumindo conteúdo a todo momento. E se você proporciona conteúdos para avançar as pessoas, etapa a etapa até o fechamento, você está muito mais próximo do sucesso do que outro profissional. Então você precisa ter campanhas para avançar as pessoas para uma próxima etapa. Seja quem já está no teu celular, na sua base de contatos, no seu CRM, ou quem está entrando agora na sua base através dos seus ativos externos. Tá? Então você precisa de iscas para aquecer e reativar esses leads. Podem ser e-books, podem ser vídeos, podem ser infográficos, podem ser eventos presenciais. Existe uma série de ativos que depois eu vou te falar como que você realmente cria ou usa ativos que já estão prontos no mercado, pelo menos aqui no processo do máquina de comissões imobiliárias, tá?
Eu vou falar com você daqui a pouco sobre isso. Mas antes, você precisa entender que existe mais uma etapa depois de você atrair as pessoas e reativá-las, reaquecê-las, que é a etapa da qualificação. Existem sim formas extremamente assertivas de você qualificar as pessoas. E o que eu quero dizer com qualificar? Entender se elas possuem interesse real, ou seja, se não estão apenas especulando numa fase muito inicial, num estágio muito inicial do processo de compra de imóveis, ou se elas já estão avançadas. E também se elas possuem perfil financeiro. Um dos grandes bloqueios de toda venda no mercado imobiliário é o perfil financeiro. Às vezes a pessoa tem um bom capital guardado, mas ela não tem um perfil para financiar o que falta. Ou às vezes a pessoa tem uma boa renda, um bom nome, um bom scoring, porém ela não tem um capital guardado para compor a entrada necessária para que aquele financiamento dê certo. E às vezes a pessoa tem os dois, o perfil financeiro, o interesse, mas ela não avança. Parece que falta alguma coisa para ela fechar, parece que falta alguma coisa para ela ter um senso de urgência. Então, existem sim formas de você atuar para qualificar. Note um ponto importante. Quando você entende que são duas etapas, atuar e qualificar, e atender e fechar, o seu negócio flui, porque você atua num processo de trabalho. E não importa se é você sozinho trabalhando ou se você tem uma equipe. Todo o seu negócio precisa ter a mentalidade de que existem duas etapas diferentes no processo comercial imobiliário. A atuação e qualificação, atendimento e fechamento. São duas coisas distintas. Você precisa ter tempo separado para fazer essas duas coisas distintas. Por quê? Para atuar e qualificar, você precisa seguir um roteiro de perguntas que precisam ser preenchidas antes de qualquer fechamento. Eu estou prestando uma consultoria pontual neste mês, numa incorporadora no interior de São Paulo. Né? Eu presto consultoria desse tipo com a minha equipe há muitos anos. Estou há 10 anos no mercado imobiliário, se você ainda não me conhece. Mas neste mês existiu uma situação muito curiosa. Existe uma incorporadora aqui no estado de São Paulo, onde ela já tinha dois recursos, ou seja, duas pessoas atuando nos seus leads, ou seja, ela já distinguiu este processo, duas pessoas atuando, porém com efetividade muito baixa. O que eu quero dizer com isso? Que não importa você dividir as funções, você tem que saber como executá-las. E então, numa análise, num diagnóstico bem profundo, entendendo as taxas de conversão, a forma como o trabalho estava sendo feito, pequenas mudanças que nós fizemos, ou seja, nós colocamos uma certa tecnologia diferente, modificamos a postura dessa pessoa no telefone, incluímos perguntas que deveriam ser feitas antes de prosseguir com o atendimento, porque existia aquela etapa de agendar a pessoa sem perfil, existia aquela dificuldade de não saber o momento de agendar, e aí esse pré-vendedor, essa pessoa que estava atuando, e não importa se é um corretor ou não, essa pessoa não sabe o timing certo, e quando você coloca um processo de perguntas bem pensadas, estruturadas, que ganham segurança nessa atuação, tudo fica mais fácil. Depois que nós implantamos isso aconteceu em 15 dias. 15 dias, a chave virou e os resultados começaram a acontecer. O que antes acontecia 2 agendamentos de pessoas qualificadas, né, e entre aspas qualificadas na semana ou até mesmo no mês, hoje acontecem diariamente. Nós não mudamos o volume de geração de leads, apenas modificamos o processo e hoje acontecem agendamentos diários. Ou seja, nós estamos falando de quadriplicar o resultado no mês inteiro. Então, sim, existem formas diferentes de você fazer. E quando você insere essa etapa de atuação em funil para qualificar, e as pessoas que passam por essa etapa, né? E é uma etapa onde a gente vence objeções, é uma etapa onde a gente encanta ainda mais a pessoa, a gente faz um filtro bem bacana, e aí nós selecionamos essas pessoas e passamos o bastão, passamos a bola para que o corretor faça aquele golaço, né?
E aí o corretor fica mais contente, mais seguro, porque o corretor é bom no atendimento, pelo menos deveria ser, e ele entende perfeitamente de produto. Então no momento que chega um lead pronto, aquecido, qualificado, o que o corretor faz? Ele pega esse lead, senta na mesa, faz um planejamento financeiro, apresenta os imóveis ideais para essa pessoa. Então essa pessoa já chega filtrada e olha o processo, a experiência que ela passa. Ela chega, que legal, olha esse corretor, essa empresa é diferenciada, porque essa empresa me mostrou imóveis que realmente eu precisava. Então a gente acelera o tempo de decisão. Nós não ficamos gastando tempo achando imóveis, prospectando, mostrando vários imóveis. E aí o corretor ganha tempo e o cliente fica encantado, porque ele sabe que essa empresa se importou com o perfil dele. Então note, a efetividade vai para a estratosfera. Aumenta muito a efetividade. E aí o que acontece? Fechamentos mensais, contratos assinados mensalmente. Entendeu? Uma simples mudança no processo comercial, ou seja, estabelecer um processo comercial, traz sim mais fechamentos. Então, se você gostou do que eu disse, se fez sentido para você, eu quero te fazer um convite. Aqui nessa página tem um botão onde você pode assistir um treinamento personalizado aqui do método do Máquina de Comissões Imobiliária, onde você vai entender a prática. Você vai conhecer, ok, Danilo, então como que eu faço isso na prática? Como que eu implanto um processo comercial? Como que eu capacito o meu time? Como que eu aprendo a falar no telefone e atender na mesa? Como que eu encontro o meu cliente perfeito? Né? Porque não basta apenas você gerar leads, você tem que gerar leads mais próximo do qualificado possível. E existem hoje pelo menos 6 formas de fazer anúncio, se tratando só de mídia social. 6 formas de você segmentar. E eu ensino tudo isso para você. Tudo isso vai ser muito bem esclarecido, passo a passo, específico para o mercado imobiliário. E já com tudo isso pronto, eu tenho funis já pré-moldados para que você aplique, implante literalmente do dia para a noite no seu negócio, ok? Então, clique no botão aqui embaixo e aprenda muito mais, se possível, ainda hoje. Um forte abraço e eu aguardo você lá do outro lado no nosso treinamento exclusivo.